Deus abençoe. Tempo de comunhão, de alegria. Que bênção, hein? Muito bom. O povo paraense é um povo que gosta de abraço, né? Gosta de dar abraço, receber abraço, né? Se eu possa te abençoar. E à medida que você vai cumprimentando, depois vai sentando no seu lugar, vai voltando para o seu lugar. Que bênção, hein? Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos hoje aqui, nesse domingo. Mais um dia, um domingo que o Senhor fez. A gente vem aí de uns períodos fortes de chuva, né? Mas, graças a Deus, hoje amanheceu com um sol bonitinho, né? E todo mundo pôde estar aqui hoje e chegar nesse tempo aqui para a gente cultuar ao Senhor nessa manhã. Eu queria convidar você já a deixar sua Bíblia aí a postos. A gente acaba tendo telão aqui e às vezes a gente não manuseia muito a Bíblia, mas eu queria te convidar hoje também a fazer as anotações, já deixar tua Bíblia separada aí, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que o Senhor tem trazido muito fortemente ao meu coração. A Letícia até abriu o culto, eu não cheguei a compartilhar nada diretamente com ela, mas ela já abriu o culto citando um texto de Apocalipse, falando da noiva do Senhor. E o que a gente vai falar hoje é exatamente isso, nos preparando como noiva de Cristo. É esse tema que a gente vai trabalhar hoje. Se você perdeu as ministrações do início do ano, eu te convido aí no nosso canal no YouTube a assistir. A gente já falou sobre estar prontos, a gente já falou sobre vigiar, a gente já falou sobre um tempo que a gente está se aproximando do tempo do fim e como nós precisamos estar preparados para esse tempo do fim. E eu sei que você, assim como eu, também tem enfrentado muitos desafios. E a gente basicamente enfrenta desafio em dois níveis, né? Um nível mais interno, que envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aqueles aspectos dentro da nossa vida, quando a gente fala com a gente mesmo e a gente começa a falar com Deus e Ele começa a nos fazer lembrar de algumas coisas. Então, a gente enfrenta esses desafios, a gente se propõe a determinadas mudanças, mas a gente também enfrenta algumas resistências externas. É fato que a gente também lida e luta com algumas questões externas, a gente luta contra coisas que estão à nossa volta, coisas que às vezes não estão ligadas diretamente a nós, mas nos atingem quando afetam a nossa família, algum amigo. E trazendo essa realidade para o nosso contexto, do tempo que a gente está vivendo, do tempo que se aproxima do fim desta era, o Senhor me fez lembrar de um texto de Mateus, capítulo 24, do verso 37, eu já citei esse texto aqui numa ministração agora em janeiro, mas o Senhor me trouxe de volta e me fez levar a um ponto que a gente precisa ter de reflexão e de entendimento para as nossas vidas. Mateus 24, 37, diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando a gente lê para esse texto, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, a gente percebe que Noé e a sua família estavam imbuídos de uma missão. Eles tinham se dedicaram anos da sua história, da sua vida, a cumprir a missão. Eles estavam empenhados em construir algo para o Senhor. O Senhor os deu a responsabilidade de construírem uma arca. Eles sabiam que essa missão precisava ser cumprida. Eles não tinham noção do tempo que deveriam tomar, o tempo que a sua vida levaria em relação a tudo isso, mas eles dedicaram a sua história, a sua vida para esse momento de construção. E quando você olha para esse contexto, você percebe basicamente dois grupos. O primeiro grupo era o grupo de Noé e a sua família, que estavam com aquela responsabilidade, estavam dedicados à construção da arca. Mas tinha um outro grupo, que era o grupo das outras pessoas que estavam vendo o que eles estavam fazendo. Não estavam envolvidos com isso, e o texto diz que essas pessoas estavam levando a vida delas normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Eles estavam buscando os seus próprios interesses, os seus próprios projetos, dando prioridade para aquilo que eles consideravam importante. E vamos ser bem honestos, em nenhum momento o que eles estavam buscando estava no nível de certo ou errado. Tudo isso era legítimo.
O grande detalhe era a distração, o não perceber o que estava acontecendo, o não dar ouvidos para o movimento que o Senhor estava fazendo na terra através de uma família. O texto diz que enquanto Noé e a sua família estavam cumprindo essa missão, as demais pessoas estavam vivendo naturalmente. Então, o que a gente tem aqui basicamente é as pessoas vivendo a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E quando a gente volta para o aspecto do que nós estamos construindo hoje, nos nossos dias, trazendo para a nossa realidade, é exatamente muito parecido é estranho, né? Mas é parecido o que a gente começa a encontrar com relação a Noé. Você começa a perceber que hoje, nos nossos dias, existem um grupo de pessoas que estão também construindo algo para o Senhor. Existe um grupo de pessoas que receberam uma missão da parte do Senhor e que também estão construindo algo para entregar ao Senhor, para apresentar ao Senhor. Na verdade, esse povo, o que a gente pode chamar de igreja, nós somos responsáveis a devolver ao Senhor algo baseado naquilo que Ele mesmo já nos comissionou e nos preparou. Deixa eu explicar. Abre comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E vai comigo lá para o verso 25. O apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja, nesse trecho, ele usa uma ilustração muito interessante. Ele vai falar sobre casamento. E ele vai então usar a questão do papel do marido e o papel da esposa. E quando ele vai tratando das atribuições do papel do marido e da esposa, no verso 25, 26 e 27, o apóstolo Paulo traz um destaque muito interessante, que é de aplicação prática para mim e para você como igreja do Senhor, e eu quero ler com você isso agora. Diz o seguinte: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Eu sei que o texto, inicialmente, fala sobre as responsabilidades do marido e da esposa. Mas quando você olha para a comparação e para a ilustração feita pelo apóstolo Paulo, ele traz um rico detalhe que para mim e para você é essencial para compreendermos o nosso papel nessa construção de algo para o Senhor. Ele fala que a noiva de Cristo, ela já foi preparada pelo próprio Senhor para se apresentar a Ele num determinado dia. E como foi que o próprio Senhor Jesus preparou a sua noiva para esse momento? Ele a santificou. E Ele a santificou pela lavagem por meio da palavra. E isso se deu por conta da entrega sacrificial do próprio Senhor Jesus por amor da sua noiva. Significa dizer que o próprio Senhor, por amar a sua noiva, entregou a si mesmo, e esta entrega representou uma ação que purificou, limpou e preparou a noiva para ela se apresentar diante dele num dia determinado de maneira pura, de maneira santa, de maneira gloriosa, de maneira inculpável, perfeita, sem mancha alguma. Essa comparação da igreja com o corpo de Cristo, a noiva e a preparação em Cristo, nos faz refletir a respeito que o próprio Senhor, preocupado com a sua noiva, garantiu que ela não se apresentasse diante dele de qualquer forma. E eu fico imaginando como isso vai acontecer, apresentar-se como uma noiva sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição. Como se dá esse lavar, como se dá essa preparação como essa noiva do Senhor? Como é que isso acontece? E aí o Espírito Santo me levou a um outro trecho em João, que fala a respeito de um lavar e de um limpar por meio da palavra. Mas não falando diretamente sobre o sacrifício de Jesus, mas o próprio Senhor Jesus usando uma ilustração para ensinar os seus discípulos a respeito da purificação e da santificação. E em João, capítulo 15, o Senhor Jesus faz uma ilustração, não falando de noiva e nem de casamento, mas falando sobre o agricultor, falando sobre o papel do pai como agricultor, ele como a videira verdadeira. E diz o seguinte, João capítulo 15, a partir do verso 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. O que nós encontramos aqui? Mais um trecho das Escrituras falando sobre o ser limpo por meio da palavra. Mas, diferentemente do lavar com a compreensão de uma água que limpa, nesse trecho o Senhor Jesus usa uma ilustração diferente. Ele fala sobre uma planta. E como planta, ele cumpre a explicar o papel de um agricultor nesta planta. E ele começa a dizer, então, meu pai é o agricultor. E eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos, vocês estão plantados em mim. Todo aquele que está plantado no Senhor, o que o pai agricultor faz? Ele começa a limpar, ele começa a cuidar, ele começa a podar, de forma que esta planta enxertada na videira comece a florescer e comece a dar bons frutos e comece a dar resultados pela ação de estar enxertado na videira verdadeira. Mas o próprio agricultor e o próprio Senhor falam uma outra coisa. Existem situações de ramos que vão estar enxertados na videira, mas que não vão dar frutos. Nesse caso, o agricultor, ele arranca esse ramo, e ele é lançado fora, porque ele não está dando fruto. Talvez, olhar desta forma, pode parecer que o agricultor é severo demais, ou ele pode ser interpretado como alguém mau, porque ele está retirando um ramo enxertado nele por não dar fruto. Mas eu quero te levar a enxergar as coisas numa outra perspectiva. Se nós considerarmos o sacrifício de Jesus na cruz, que se entregou para que a sua noiva pudesse ser apresentada a ele, inculpável, pura, santa, gloriosa e irrepreensível, o que a gente olha, na verdade, é que existe um compromisso fiel da parte do Senhor com a sua noiva. E quem tem compromisso com a noiva não flerta com aquilo que não é bom. Quem tem compromisso com a noiva não fica de conversinha e não fica dando margem para dúvida e nem margem para mais interpretações. O que o Senhor está falando, na verdade, é que da mesma forma como Ele se posiciona diante a sua noiva, Ele espera que os seus discípulos se posicionem também em relação a Ele. Então, essa atitude de tirar o ramo que não dá fruto, não é uma atitude má, é uma atitude de compromisso. É uma atitude de fidelidade. Imagine você prestes a casar, e aí você descobre uma cena duvidosa a respeito do seu noivo ou da sua noiva. Como você se sentiria? Se você já tivesse preparado tudo, o salão, a comida, os convites, a decoração, a roupa, tudo estivesse pronto para esse apoteótico dia, e instantes antes desse dia, você se depara com uma cena do seu noivo, da sua noiva, e essa cena, no mínimo, é duvidosa. No mínimo é duvidosa. Como você se sentiria? Quais razões, quais explicações você daria para ele ou para ela? Qual seria a sua abordagem? Como você ficaria? Agora, inverta isso e contextualize para o que a gente está falando aqui. Imagine o próprio Senhor, que morreu na cruz e preparou a sua noiva, está preparando as bodas do casamento, o dia em que vai chegar o encontro do noivo e da noiva, e ele olha para a terra e enxerga a sua noiva. O que ele está vendo na noiva? O que ele está enxergando da sua igreja? O que a noiva tem feito em preparação a este casamento? Como será que o Senhor lida com isso? Se você, com o seu sentimento, lida da forma que você acabou de pensar aí, quanto mais o Senhor, que é santo, justo e verdadeiro.
Então a gente está falando de um agricultor que não brinca com coisa séria. A gente está falando de alguém que leva a sério o compromisso que ele mesmo assumiu. Então, quando ele fala sobre preparar uma noiva para si, ele está falando de algo que ele de fato espera que aconteça. E esse frutificar que a gente está vendo aqui, de quem é enxertado e que verdadeiramente se torna discípulo do Senhor, porque cumpre a palavra do Senhor, está nele frutificando, dando testemunho de que permanece nele. Esse mesmo agir, esse mesmo compromisso, a gente vai ver evidenciado lá em Apocalipse, quando o autor João vai falar a respeito da noiva e do noivo e da sua igreja. Abre comigo Apocalipse 19. Olha o que Apocalipse 19, verso 7 vai dizer. Apocalipse 19, 7. Vai dizer o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Isso a gente já sabe. Ele já tinha preparado, em Efésios a gente leu, ele já preparou a sua noiva. Olha só como essa noiva está preparada, verso 8. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Significa dizer que quando o Senhor olha para a terra, significa dizer que quando Ele espera encontrar a sua noiva, Ele espera ver o testemunho dos seus filhos, o testemunho dos seus discípulos. Ele espera ver exatamente a vestimenta na qual a noiva vai se apresentar diante dele. Então esse frutificar a Deus são atos de justiça. Representa pureza, representa santidade, representa retidão diante de Deus. O linho fino na Bíblia, ele é frequentemente associado à realeza, ao sacerdócio, à pureza divina. E é assim que a noiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores é esperada. Ele mesmo preparou para si e nos cabe estarmos prontos para se apresentar a Ele desta forma, desta maneira. Mas será que a gente tem se preparado para isso? E aí a gente pode voltar para o texto de Mateus 24 e Mateus 25 e começar a lembrar das histórias que Jesus começou a contar para os discípulos por meio de parábolas, para prepará-los sobre esse tempo do fim. E eu já falei sobre, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Será que a gente tem se preparado e se apresentado para o Senhor com esse linho fino, com essa vestimenta pura, reluzente ao Senhor? Ou será que a gente tem sido nécio, a gente tem sido irresponsável, ou não tem dado atenção e tem negligenciado este preparar para a volta do Senhor? E como isso tem acontecido? Que negligência a gente tem tido? Talvez nas nossas escolhas, talvez naquilo que a gente define como prioridade, muito provavelmente naquilo que a gente estabelece como tempo que eu preciso investir ou não, gastando ou não com aquilo que eu considero importante. Talvez a gente tenha negligenciado sobre onde o nosso coração tem depositado as suas expectativas, ou o que tem deixado ocupar espaço dentro do nosso coração. Mas o fato é o seguinte, queridos: se não frutifica em glorificação a Deus, não é ato de justiça. Se não é ato de justiça, não é a parte do que o Senhor espera da sua noiva. E aí nós nos voltamos para algumas perguntas retóricas até. O que de fato nós estamos construindo? Nós estamos nos preparando de quê? Para quê, exatamente? De que lado será que nós estamos nessa história? Semelhante à época de Noé. Sabe o que me preocupa, gente? Me preocupa ver a igreja, e aí eu me refiro às denominações, mancharem a imagem da igreja, e agora eu me refiro à noiva de Cristo. Simplesmente pelo fato de que pessoas que deveriam estar sendo limpas pela palavra, frutificando em atos de justiça, vestindo a noiva, não estão se portando dignamente. Me preocupa porque o resultado disso tem sido uma noiva sendo apresentada para o Senhor Jesus cheia de culpa, devido aos pecados cometidos pelas pessoas. E aí a gente percebe um outro grupo de pessoas cheias de pedras nas mãos, prontas para apedrejar esta noiva, ou seja, sentenciá-la à morte.
E eu acho que a gente também já viu algo parecido na Bíblia, não foi? Uma mulher pega em adultério, foi apresentada diante do Senhor e as pessoas ao redor prontas para apedrejá-la. E era como se eles esperassem apenas uma ordem do mestre ou uma permissão do mestre. Podem matar, podem sentenciar. Mas não foi assim que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Jesus olhou para aquelas pessoas e disse que, de fato, era legítimo eles cumprirem a lei como eles estavam ali empenhados a cumprir. Mas só quem pode sentenciar é aquele que não tem pecado nenhum. E ele começou então a dizer, aquele que não tem pecado algum, então atire a primeira pedra. E quando ele olhou para a mulher, ele não olhou com o olhar de acusação, nem com o olhar de quem passa a mão em cima de transgressão. Ele olhou para os olhos daquela mulher com um olhar de compaixão. E ele perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Não restou nenhum. Me parece que as distrações de grandes ímpetos, o eu muito forte, a religiosidade e tantas outras coisas, não nos deixam perceber que nós estamos, de fato, distanciando daquilo que nós recebemos como missão da parte do Senhor, que é preparar algo para Ele. E o mais interessante nisso tudo é que o próprio Senhor ele já fez a parte que lhe competia, porque Ele abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós. Ele preparou, de fato, tudo o que era necessário para que nós pudéssemos entrar por meio dessas portas, trilhar esse caminho e ser apresentado a Ele como alguém irrepreensível diante da sua presença. Ele mesmo já se preparou essa estrutura para nós. Mas por conta das distrações, por conta da negligência, por conta do pecado, muitos têm se distraído. E em vez de se preparar, olhar para a sua vida e se preparar como noiva para se apresentar ao Senhor, tem se distorcido nesse processo. Agora, cabe a cada um de nós assumirmos um compromisso de nos purificarmos pelo lavar da palavra. Cabe a cada um de nós entendermos o propósito de sermos apresentados diante do Senhor como sua noiva. Agora, deixa eu dizer para você, não confunda a igreja denominação com a igreja noiva de Cristo. A igreja denominação é essa que tem a placa aqui na frente. É essa que tem um prédio, é essa que tem CNPJ. É essa que diz os horários das reuniões, que organiza o ambiente para receber as pessoas. Essa é a igreja CNPJ, essa é a igreja denominação. E você vai encontrar várias. Você vai encontrar branca, azul, amarela, laranja, preta, você vai encontrar várias. Com luz, sem luz, com banco, sem banco, com cadeira, sem cadeira, você vai encontrar várias. Com um pastor que se veste jovialmente, ou com um pastor que anda de terno e gravata, barbudo, barrigudo, você vai encontrar de todo tipo. Essa igreja tem marcado a vida de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer, essa igreja não vai passar da nuvem, essa igreja não vai sair do chão. A gente tem que entender que o Senhor olha para a sua igreja, e quando Ele olha para a sua igreja, Ele não está olhando isso, Ele está olhando para a minha vida e para a sua vida. Quando o Senhor pensa na sua noiva e pensa na sua igreja, Ele está olhando para as nossas vidas e está esperando ver em nós atos de justiça, esperando ver em nós uma postura de arrependimento, uma postura de quem está construindo algo até o dia em que chegar o encontro do noivo com a sua noiva. Mas deixa eu dizer para você, o mundo não está interessado nisso. O mundo está interessado em destruir a noiva. E é por isso que ele julga a noiva, é por isso que ele blasfema contra o Senhor, é por isso que ele lança acusações, e é por isso que eles estão cheios de pedras para lançar contra as noivas. Porque existe a noiva gloriosa, a noiva que Jesus aguarda para o casamento. A noiva que vai ser apresentada para ele sem ruga, sem mancha, sem acusação alguma. Mas quando essas duas noivas se misturam, a gente tem percebido um impacto tão negativo no coração de pessoas. Quantas pessoas têm sido feridas, têm sido maltratadas, quantas pessoas estão decepcionadas pelo que elas estão enxergando dentro da igreja CNPJ, por conta de uma falta de posicionamento da igreja noiva de Cristo. E o resultado é um olhando para o outro, pegando pedras na mão e tentando lançar. Mas quando você pega as pedras, você não está agindo com compaixão. Quando você pega as pedras, você está agindo com juízo. O resultado vai ser morte.
Mas quando a gente olha para as Escrituras, o exemplo do Senhor Jesus não é esse. Ele não compactua com o pecado, ele não tolera o pecado. Nós já vimos que ele arranca e tira, porque ele tem compromisso com a sua noiva, ele é justo, ele é santo, mas ele não deixa de agir com compaixão. E aqui é a grande diferença quando nós olhamos para a igreja e observamos aquelas pessoas que têm um coração tão sincero diante do Senhor e dizem: Senhor, eu sou tão falho, eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda a superar isso aqui, me ajuda a mudar esse contexto. Senhor, eu não quero mais agir assim, isso não faz parte mais da minha vida. E aí você percebe que é aquela pessoa que está lutando de glória em glória, dando um passo de cada vez. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E você vai de glória em glória, sendo transformado, sendo transformado, sendo transformado. E quando você se der conta, chegou o dia do Cordeiro e você está sendo apresentado para Ele com atos de justiça. Mas no meio desses, existe aqueles que a Bíblia chama de joio. Aqueles que estão sendo parecidos com quem está sendo transformado, mas os seus testemunhos demonstra que não está havendo transformação nenhuma. São aquelas pessoas que são muito inteligentes, sabem o que é bom e sabem o que é ruim, sabem o que é certo e sabem o que é errado, e com certeza desenharam para ele que o inferno é algo ruim, e desenharam para ele Satanás como alguém chifrudo, capetudo, e essas pessoas, por serem muito inteligentes, não querem ir para o inferno, mas também não querem ser transformadas. Infelizmente, o Senhor disse que não tiraria o joio do meio do trigo. Para o nosso desconforto, o Senhor disse isso. Para que a gente comece a observar e ter parâmetros na nossa caminhada cristã. A gente precisa ter parâmetros sobre quem está frutificando e quem não está frutificando. E a palavra vai dizer que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Vão crescer juntos. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai arrancar e vai lançar no fogo. Mas inevitavelmente, as marcas estão sendo deixadas na vida de muitas pessoas que têm se frustrado e se decepcionado por conta do ambiente, igreja, denominação, pela falta de posicionamento da igreja noiva de Cristo. Isso é muito triste, Porque quando a gente olha para marcas, me lembra de dois personagens na Bíblia. Me lembra do Senhor Jesus, que apresentou-se aos seus discípulos e disse: está aqui, olha, o meu lado, a lança penetrou aqui. Olha as minhas chagas, estão aqui, ó. Eu fui crucificado. Ele carrega no corpo dele as marcas do sacrifício que ele enfrentou. E o apóstolo Paulo, que também chega a dizer: está aqui, eu cargo no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, as marcas do Evangelho. Eu fui açoitado, eu fiquei em naufrágio, eu fui picado por cobra, eu já passei por tantas coisas. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas quando a gente tem olhado para a igreja, nós temos visto outras marcas. Marcas de frustração, marcas de decepção, marcas de tristeza, marcas de dor. Mas nessa manhã, eu queria ministrar algo ao teu coração, que o Senhor trouxe também ao meu coração. Talvez você tenha chegado aqui hoje como quem estava tentando construir algo para o Senhor, mas começou a se distrair vendo tudo o que estava acontecendo à sua volta. E isso te trouxe peso e muito desânimo. E acabou não percebendo o quanto isso estava te fazendo mal, te paralisando na missão, pois em vez de ferramentas, as suas mãos começaram a carregar pedras também. Porque você também começou a criticar a igreja, e começou a ver essas coisas, e começou a reagir ao que estava acontecendo. Talvez você tenha chegado aqui como quem estava no meio daqueles que estavam construindo alguma coisa para o Senhor. Você admirando, achando louvável a postura de quem estava construindo. Mas de fato você talvez não tenha assumido um verdadeiro compromisso sobre aquilo que está sendo construído. Pode ser também que você tenha chegado aqui hoje como um mero espectador. Alguém que acompanhava de longe o que um grupo de pessoas estava dedicado a fazer.
mas você não entendia muito bem do que se tratava. Quem sabe até fazia piadas, considerando que aquilo que estava sendo construído era uma coisa absurda e não fazia sentido algum. Mas eu quero te dizer que hoje é um dia de oportunidade. Hoje é um dia de oportunidades porque o Senhor trouxe você aqui nessa manhã, porque Ele tem um interesse muito grande em restaurar o seu coração e a sua vida. Você veio nessa manhã aqui porque o Senhor está se apresentando como um caminho novo e vivo para a sua vida. Ele quer trazer esperança para o teu coração. Ele quer mudar a perspectiva com os quais os teus olhos têm enxergado as situações e deixar de olhar na perspectiva do erro, das transgressões, do comportamento humano, mas Ele quer começar a fazer com que você levante os seus olhos e comece a enxergar a Ele, o Cristo, o Redentor, o Rei dos Reis, e começar a olhar a partir da cruz de Cristo, em amor e compaixão, elevando os teus olhos para o monte, de onde está vindo o teu socorro, o socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele quer nessa manhã liberar o teu coração de todo peso e de todo fardo, causado pela tristeza e frustração, que desviou o teu coração do propósito real da noiva de Cristo. Porque o Senhor de fato espera de mim e de você é que nós estejamos prontos para entrarmos nas bodas do Cordeiro. O Senhor olha para mim e para você com um olhar de compaixão, dando a oportunidade, que a gente não perca esta oportunidade de estar sendo apresentado diante dEle como essa noiva gloriosa. E eu sei que é difícil olhar para dentro de si e se achar essa noiva gloriosa. É por isso que a graça de Deus basta para as nossas vidas. É por isso que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É por isso que Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. É por isso que o Senhor se posiciona como a pedra angular, é a pedra de sustentação. É por isso que Ele é o centro da nossa história e da nossa vida. Mas deixa eu dizer para você, não tem como dar esses passos, não tem como fazer parte dessa caminhada, sem assumir um compromisso com aquele que já assumiu o compromisso de nos amar primeiro. Ele já deu o primeiro passo em nossa direção. Ele já fez a primeira atitude de entrega. Ele já se entregou. Ele já se posicionou. Ele já selou o compromisso de que nesse casamento, ele faz questão de que o casamento aconteça. Ele investiu para que isso acontecesse. A responsabilidade agora, a etapa agora está na minha mão e na sua mão. O que nós estamos construindo? A gente cantou ainda há pouco, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, importando que ele cresça. Exatamente o que João Batista pregou, anunciou e fez. João Batista passou o bastão para Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus pega o bastão e durante 3 anos anuncia as boas novas de salvação do reino de Deus. Terminando o seu ministério, ressuscitando depois de ser crucificado na cruz, ele passa agora o bastão para a igreja. E ele diz, vão e anunciem as boas novas de salvação. Manifestem o reino de Deus. Preguem arrependimento. Se preparem como noiva para a volta do Cordeiro. O Senhor quer levar eu e você a um local de arrependimento. Nas mãos dele não estão as pedras. Nas mãos dele estão as marcas da cruz. E diante de nós ele se apresenta nesta manhã com amor e graça. E eu quero te dizer, se a igreja te machucou, perdão. Se os homens te machucaram, perdão. Não se trata do que a denominação faz. Não se trata do que as pessoas fazem. Se trata daquilo que Ele mesmo fez por você. E Ele está te dando novas vestes. Ele está te dando um novo nome. E Ele está te dando uma nova chance. Essa manhã é a manhã onde a gente entende que nós estamos se preparando como noiva de Cristo. Nessa manhã, Ele está esperando de nós um coração contrito e arrependido para receber atos de justiça que glorificam o nome dEle. E eu queria te convidar a ficar de pé agora. E diante dessa palavra que a gente recebeu, eu queria te convidar a falar com o Senhor.
Queria te convidar a te expressar diante do Senhor, porque só você e Ele sabem o que está passando aí dentro dos teus pensamentos e do teu coração. E o que você precisar fazer e assumir diante do Senhor, esta é a oportunidade, este é o momento. O Senhor não quer a tua vida e o teu coração como se fosse um poço entulhado, mas Ele quer a tua vida e o teu coração como uma fonte que pode jorrar da água da vida que vem do próprio Senhor, como fonte inesgotável. E esse jorrar de água vai nutrir, mas também vai te trazer vida e vai te trazer abundância de vida. Não é hora de carregar mais fardo, não é hora mais de carregar peso, não é hora mais de carregar frustração, não é hora dessa noiva ficar cansada, sobrecarregada e não conseguir dar passos em direção ao seu noivo. Chegou a hora de nós livrarmos do peso, nos livrarmos das cargas, nos livrarmos de tudo aquilo que impede a nossa vida de desfrutar da alegria da salvação e da paz que excede todo o entendimento e experimentar o gozo do Espírito Santo, daquele que foi derramado pela igreja, derramado para viver uma vida diante do Senhor com um propósito profundo diante dele. Noiva de Cristo reunida nesse lugar. Noiva de Cristo reunida nesse lugar. O Senhor quer olhar nos teus olhos e dizer do amor dele por você. Se apresente diante dele como quem está disposto a entregar tudo. Se apresente diante dele como quem está disposto a viver de fato uma novidade de vida e abrir mão de todo fardo e de todo peso, e se empenhar em construir esse ambiente da noiva que aguarda a vinda do noivo. Essa oração eu não posso fazer por você. Por isso eu queria te convidar, enquanto nós cantamos uma canção, que você tenha o seu momento com o Senhor e que você fale com o Senhor agora. A palavra é arrependimento pelo tempo perdido. Arrependimento por dar espaço que só o Senhor deveria ter na sua vida, no seu coração. Arrependimento por todas as escolhas e prioridades que não te levaram a viver a vida de noiva como uma noiva preparada para o seu noivo. Arrependimento por toda a transgressão cometida que desonrou o noivo, ou por toda a incredulidade, quem sabe até as feridas causadas pelas decepções e as pedras tomadas para serem lançadas contra a própria noiva de Jesus. Eu creio que nessa manhã é uma manhã de transformações, uma manhã onde o arrependimento nos faz alcançar compaixão da parte do Senhor, e Ele vem com o seu bálsamo e vem restaurando vidas e corações nessa manhã.